Olá, nosso entrevistado de hoje é Paulo Marchetti. Nascido e criado na cidade de São Paulo, ele é um ex-dependente químico que lutou contra o seu vício dos 9 aos 27 anos. Hoje, aos 31, ele usa sua história para ajudar diversas pessoas, sendo líder de um projeto social localizado na comunidade do Boi Malhado, na zona norte de São Paulo, que auxilia no trabalho com dependentes químicos, moradores de ruas e crianças carentes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gabriel. Paulo, começar pela sua história. Desde os seus 9 anos, quando você teve a dependência química, como que foi que sua família enfrentou essa dependência, tanto seus pais como depois a sua mulher e seus filhos? Veja bem, a dependência química, quando você é tratado ela dentro da sua casa, normalmente a família é a primeira a saber e a última a aceitar. Então, aos 7 anos de idade, eu fui vitimado de um abuso sexual pelo meu tio. Aos 9 anos de idade, eu conheci o álcool. Aos 13 anos de idade, a maconha, 15 a cocaína e com 17 o crack. Quando eu cheguei no crack, foi quando a minha família ela teve a noção de que realmente o uso da droga estava sendo feito por mim. Né? E a família, hoje mesmo tendo tantos recursos dentre clínicas, casas de recuperações ou centros terapêuticos, a família ainda continua à mercê e à deriva de como lidar com o dependente químico. Então a família, ela fica, na verdade, à deriva. Ela não sabe como atuar com o dependente químico. E a codependência, muitas das vezes, ela é um fator principal para que um dependente químico ele se afunda mais ainda. E qual foi o momento que você viu que você tinha chegado no fundo do poço, quando você perdeu tudo? Veja bem, a ligação que a dependência química tem com o tráfico é muito próxima. Então, quando você já não tem mais recursos para fazer o uso da droga, muitas das vezes o que lhe resta é se adentrar ao crime, se adentrar ao tráfico. E são essas situações que eu entendo como fundo do poço. Né? A situação que mais me chama a atenção foi no ano de 2011, quando até então a minha esposa, juntamente ao meu filho, se adentraram à rua Helvétia para me buscar na Cracolândia. Meu filho tinha 1 ano nessa situação e foi quando eu entendi que era o fim da situação, o fundo do poço, a chegada até a Cracolândia. Entendido. E quando você viu que estava curado da sua dependência e pegou daquela experiência como uma iniciativa para ajudar pessoas? Certo. No ano de 2012, eu tive a oportunidade de ir para uma casa de recuperação. E essa casa de recuperação, ela professa a fé em Cristo. E dentre essa fé, eu fiz uma oração e falei: Senhor, eu amo crack e não consigo viver sem o mesmo. A única forma de eu largar o crack é se o Senhor fazer com que a minha vida tenha algo prazeroso tão quanto a droga. Na mesma noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava no centro de uma situação e várias crianças me rodeavam. E eis que Deus falava comigo que eis que te dou um projeto chamado Mais Que Vencedores. No outro dia eu acordei com isso queimando no meu coração, tomei a iniciativa de falar com a direção da casa de recuperação, saí do meu tratamento, comprei um fardo de saco de lixo, ganhei um logo desse projeto que hoje eu presido, que é o Mais Que Vencedores, bati de porta em porta e entendi que era necessário fazer a diferença. Logo com a chegada da verba, com a venda desses sacos de lixo, porque um dependente químico, na verdade, se ele vê 50 centavos cair no chão, ele sabe que tem 4,50 faltando para comprar o crack. E quando eu peguei aquele montante de dinheiro e não fui direto a uma biqueira, juntei ele para pagar a internação de uma pessoa de rua, eu tive a convicção de que Deus já havia operado sobre a minha vida a cura. Daí então nós continuamos e estamos hoje atuando pela misericórdia de Deus. Entendido. E como surgiu, você acabou de falar através de um sonho, mas como foi elaborado o projeto? O projeto, na verdade, ele foi tudo elaborado mediante a fé. A convicção que nós temos é que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. A verdade é que as pessoas não acreditavam, né, na oportunidade que eu havia me dado. Poxa vida, um cara que viveu 15 anos no crack, comprar um fardo de saco de lixo
e sair vendendo nas ruas para internar moradores de rua, então tudo que eu tinha era fé. E tudo o que restou foi a fé. E mediante isso, nós continuamos o nosso trabalho, né? Acrescendo pessoas que acreditavam, que eram doadores. E hoje damos continuidade ainda, não atuando diretamente com o dependente químico, mas trabalhando a prevenção da mesma forma que nós iniciamos. Com o mesmo ímpeto em vender sacos de lixo na rua e crer que nós somos capazes de fazer a diferença. Entendido. E quais são, assim, hoje você tem um projeto Mais Que Vencedores, quais são os seus projetos para o futuro? Os projetos para o futuro é fazer com que o projeto Mais Que Vencedores, ele continue alcançando a comunidade onde nós estamos. Nós temos hoje 90 crianças, das quais nós trabalhamos a prevenção às drogas por intermédio do Muay Thai, surf e o futebol. Dentre essas oportunidades que nós damos a elas, nós temos que entender que a maior responsabilidade é amá-las. 95% desses pais são dependentes químicos, traficantes ou estão presos. Então a responsabilidade não é só social. Nós temos que entender que, além do cunho social, nós temos que amar essas crianças para que lá na frente elas não sejam ferramentas de ódio, como nós vemos diretamente nas comunidades, onde nós vemos que o tráfico impera, um jovem de 12 anos é aliciado, programado somente para matar, roubar, destruir. Então nós cremos que, além da causa social, o que mais ali é necessário é o amor, fazendo com que elas transcendam isso às suas casas e possam ter uma vida diferenciada. Entendido. E diante da sua experiência de vida, tanto como dependente químico e hoje como líder de um projeto, quais lições você tira para a sua vida? Bom, a lição que eu entendo e que eu passo para essa rapaziada é que se você evitar o primeiro, você não chega no último. Que é possível vencer. As 3 convicções que nós temos é que o amor supera tudo, Deus acima de todas as coisas e o esporte abre portas inimagináveis. Entendido. Paulo, muito obrigado pelo todo o seu relato de vida, toda a sua história. Algo inspirador, assim, que podemos levar assim para frente. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Boa noite.